compartilhar a tela com vocês. Deixa eu só achar aqui. Certo. Bom, hoje eu vou falar aqui para vocês como que a gente pode fazer a nossa prancha, certo? Então, o AutoCAD, ele dá a opção de construir um layout, né, o que a gente chama de layout, só que eu vou ensinar vocês de uma outra forma, que também dá certo e que talvez seja mais proveitoso, né? Enfim, mas é isso aí, é a opção, né, de cada um. Quem já sabe desenhar e mexe com layout é ótimo também, mas quem não, essa também é uma opção, certo? Eu desenho a própria prancha no tamanho correto aqui na minha área de desenho, certo? E que tamanho eu faço? Para a obra, né, o ideal é o seguinte, é a gente colocar uma prancha do tamanho de 1:1, certo? E que tamanho que tem o A1? Eu vou colocar aqui para vocês, ó, essa prancha aqui, ela é do tamanho de 1:1, padrão, né? Então, aí o A1, ele tem aqui, ó, 841 milímetros do lado maior dele por 594,18, né? 594 milímetros, certo? Então, essa prancha aqui é a padrão e ela está em milímetros, certo? Só que quando eu desenho o meu projeto, como que eu desenho ele? Eu desenho ele numa escala de 1:1, né? Só que daí cada centímetro do meu projeto vai equivaler, geralmente, né, a 1 metro. Isso se eu fizer uma escala 1:100. Então, esse meu 1, ele é 1 centímetro. Então, daí, por isso, eu deixo essa minha prancha no tamanho em centímetros. Então, se eu estou aqui com uma altura e com uma largura em milímetros, eu tenho que dividir, eu tenho que diminuir esse desenho 10 vezes. Então, daí eu uso o esquema de escala, né? Então, como que a gente vai fazer? Eu vou pegar, vou selecionar tudo e vou dar um scale para diminuir isso aqui para centímetros. Então, deixa eu só ver se deu, né? Deu. Então, aqui, ó, estou diminuindo essa minha prancha, por quê? Porque todo o meu desenho está desenhado em 1 centímetro, 1 metro, né? Pelo menos é o que a gente desenhou. Ah, mas se a escala tiver 1:200, aí obviamente que vai mudar a escala, só que aí eu só vou ter um desenho que vai ser metade do tamanho. Então, cada 1 centímetro vão ser 2 metros. Mas, de qualquer forma, a gente desenhou ele considerando centímetros, né? E aí, o que acontece? Quando a gente vai fazer uma plotagem, a gente imprime isso aqui numa plotadora, numa plotter, né? Numa máquina, que ela tem um papel que ela tem uma largura pré-definida, só que ela ela é do tamanho que a gente quiser, né? Então, assim, o desenho, eu posso fazer, a prancha eu posso fazer do tamanho que eu quiser, desde que eu limite o máximo que tem ali da largura, né? E aí, para a obra, o ideal, né, a gente fazer uma prancha que tenha a maior largura, né, sendo a largura da plotter. Então, o que que vai acontecer? Se eu tenho aqui a maior largura, então essa maior largura aqui que corresponde a 85 centímetros, né, é 84, né, eu peguei a foto um pouquinho maior, o que que vai acontecer? O meu desenho ele vai ser impresso nessa posição, né? Então a minha folha, a minha plotter, ela vai continuar aqui, ó, para baixo, né? Então aqui, ó, ela vai continuar aqui para baixo, ó, certo? Então daí ela vai começar a imprimir essa prancha, ó, imprime, 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 imprime. Quando chegar aqui na altura que eu desejar, ela vai fazer o quê? Ela vai cortar, né? Ela vai cortar e aí vai poder imprimir o próximo projeto. Tá? Mas daí eu gosto desse tipo de situação, por quê? Porque eu fico mais à vontade para poder trabalhar em cima dele, né? Eu não preciso necessariamente
seguir esse padrão aqui de A1, né? Então, a largura eu tenho que respeitar. Então, é bom eu manter aqui os 84 centímetros. Por quê? Porque geralmente a largura máxima da plotadora é de 90 centímetros, né? O papel ele tem um padrão de 90 centímetros. Só que daí, de altura aqui da minha prancha vai depender do meu tipo de projeto. E às vezes eu preciso de um projeto, de uma prancha, que o projeto tenha isso aqui, ó, de largura a mais, bem pouquinho. Então daí, ó, o que eu faço? Eu aumento só aqui essa direção. Deixa eu só dar um... Então daí eu aumento só na altura dessa minha prancha. Tá? E aí eu mantenho... Aqui, na verdade, ele não aumenta, né? Ele aumentou aqui porque... Então eu mantenho aqui o tamanho do meu selo e faço uma prancha um pouco maior para conseguir colocar todo o meu desenho. O certo não é eu ficar aumentando minha prancha doidado, né? Claro que eu tenho um limite, né, de tamanho que fique bom, mas é uma opção eu poder ter essa possibilidade de diferentes tipos de prancha, né? E aí, conforme você vai fazendo os seus projetos, você vai observando o que é melhor para você, o que não é, tá? Agora, o que eu quero falar que é muito importante, que daí é regra, né? A gente tem que deixar uma margem nessa prancha, tá? Então, eu não posso desenhar o meu desenho aqui no cantinho, por exemplo, né? Existe uma regra e a gente tem que seguir. E qual que é essa regra? A regra é, do lado esquerdo da minha prancha, eu tenho que ter aqui, ó, 2,5 cm de largura, tá? De margem. Então, daí, quando eu vou desenhar a minha prancha, eu já deixo 2,5 cm de margem. Nos outros lados, nos outros três lados, eu tenho que deixar 1 cm de margem, ó. Então, 1 cm, 1 cm e 1 cm aqui embaixo, ó. Certo? Então, eu tenho que deixar essas três margens. O que eu tenho que colocar aqui, ó, no canto direito inferior? O meu selo. Tem gente que chama de selo, tem gente que chama de carimbo. É a mesma coisa, tá? Então, que tamanho vai ter esse selo para nós aqui na construção civil, né? Para nós na engenharia? A gente geralmente tem esse selo do tamanho de uma folha A4. Então, a gente deixa separado todo esse canto aqui, ó, do tamanho de uma folha A4, que vai dar aqui, ó, 29,7 centímetros por 18,5, né? O A4, na verdade, é um pouco maior que isso, mas eu deixo o espaço de um A4 para poder fazer esse meu selo, né? Então, a gente precisa respeitar esse tamanho, tá certo? Aqui ele está dividido de 18,5 em 18,5, mas, enfim, eu tenho que respeitar o tamanho máximo de um A4, certo? Por quê? Porque daí aqui ele vai seguir essa dobra, né? E essa dobra aqui, ele vai fechar o meu projeto de forma com que fique fechadinho do tamanho de uma folha 4, tá? E aí eu pegando meu projeto fechadinho, eu consigo enxergar aqui quais são todas as informações que eu tenho no meu projeto, né? Então o selo ele tem essa possibilidade, né, de eu pegar e identificar que tipo de projeto eu tenho ali sem precisar necessariamente abrir ele e mexer nele, enfim, certo? E aí, depois que você cria a sua primeira prancha, você já não precisa mais ficar criando prancha. Você sempre usa a sua prancha padrão, tá? Então, vocês vão criar de vocês, certo? Então, nesses moldes que eu falei, então qual vai ser a dimensão dela? O ideal é a gente respeitar no máximo 90 centímetros aqui de largura. Não é bom ter mais do que 90, não tem como, na verdade, ter mais do que 90 centímetros de largura. Aqui eu coloquei 84 porque é um tamanho padrão da folha A1. Mas vocês podem colocar até 90 centímetros que tá tudo certo, que tá tudo ok, tá? E aí, o que que acontece? Às vezes não é bom colocar os 90 centímetros, porque vai que a impressora não pega tudo, né? Dependendo da qualidade da impressora, vai que uma parte
fica sem imprimir. Então, daí a gente acaba se ferrando depois, tendo que corrigir o tamanho da prancha. Então, é melhor deixar esse espaço, né, e não correr risco, depois só recortar, né, o projeto, a folha, e aí, do que passar apertado depois, tá certo? Então, aí, pessoal, é o seguinte, deixa eu mostrar para vocês um exemplo de selo aqui, para que vocês vejam. Eu vou deixar depois o exemplo lá no Ava, para que vocês possam ter uma base, né, para fazer o de vocês. Mas aqui, ó, deixa eu só. Aqui. Então, esse é o exemplo que eu tenho aqui de selo, tá? Então, ó, reparem que ele está aqui, ó, respeitando mais ou menos aquela medida que a gente falou, né? Do tamanho de um A4 aqui no cantinho, certo? Aqui, ó, essa borda, isso aqui também é uma possibilidade. Eu não acho muito bom, para falar a verdade, mas é uma possibilidade. Deixar, fazer esse recortezinho aqui no projeto, porque ele ajuda na hora de abrir. Eu não acho muito bom, porque geralmente isso aqui vira uma rebarba e fica toda arregaçada, né? Mas é uma possibilidade também. E aí, no fim das contas, eu tenho que deixar esses 2,5 justamente por isso mesmo, certo? Aí aqui, ó, então o que que eu tenho no selo? Né? Então, esse selo aqui, ele traz. Isso é um padrão também que vai de cidade por cidade, né? Tem coisas que, por exemplo, Londrina exige, que Arapongas não exige. Tem coisas que Arapongas exige, que Londrina não exige. Um exemplo, a Prefeitura de Londrina, ela exige que não coloque nenhum tipo de logo no selo. Então, se o seu escritório ou você trabalha com alguma logo, você não pode colocar. Você tem que colocar o seu nome, seja pessoa física ou jurídica, seu CPF ou CNPJ, mas sem a logo. Isso para aprovar na prefeitura, claro, né? E aí, então, quem tem costume de usar, quem quando vai fazer alguma obra em Londrina não pode, né? Então, daí aqui, em cima você coloca o título do projeto, né? Então, é um projeto arquitetônico. E aí aqui você coloca, se o seu projeto tiver mais de uma folha, você tem que colocar folha 01 de 3, né? Então você coloca 01 de 03. Aí na folha 2 você coloca 02 de 03 e na folha 3 você vai colocar de 03, folha 3 de 3, né? Então daí vai variar do tamanho que for o seu projeto, certo? Geralmente, para projeto arquitetônico e aprovação de prefeitura, uma folha basta, né? Mas se eu vou complementando o meu projeto, deixando ele um pouco mais com um pouco mais de detalhes e tudo mais, às vezes eu preciso de mais de uma planta, certo? De mais de uma prancha. Então daí a única diferença é que eu vou ter que colocar folha folha um de 2, folha 2 de 2, por exemplo. É sempre importante eu colocar o número total de folhas que eu tenho também, para saber se o meu projeto está completo ou não, certo? Aí depois o assunto. Se for uma construção de um imóvel residencial, construção de um imóvel residencial. Se for a construção de um imóvel comercial, construção de um imóvel comercial. Construção de um prédio residencial. Construção de um condomínio residencial. E assim vai, certo? O local vai ser justamente o endereço da obra. Então eu coloco aqui o endereço detalhado, né? Cidade, estado, tudo mais. Aqui eu coloco o nome do proprietário, né, que contratou o serviço. Aqui a gente deixa um espacinho para colocar a nossa planta de situação, que é aquela planta pequenininha que a gente tem que colocar o norte, certo? Tem selos que eu não preciso colocar aqui no selo, mas no caso dessa prefeitura eles pedem para que seja aqui nesse local aqui do selo, né? Enfim, daí eu tenho que dar um jeitinho de enfiar aqui e colocar a direção do norte, tudo certinho, né? Aqui ela está sem escala, mas eu posso indicar a escala também que foi feito esse desenho. Aí aqui tem um textinho, né, que aí vai de cidade para cidade, mas aqui, ó, declaro que a aprovação do projeto não implica no reconhecimento a partir da prefeitura do direito de propriedade do terreno. Então, esses tipos de textinhos prontos, geralmente eles existem, e aí eu preciso verificar o que é necessário colocar ou não, tá?
e aí eu posso consultar outras pessoas para ver como eles têm feito, né? Enfim. Aqui é o campo de assinatura, então aqui eu tenho que colocar o nome, o CPF, RG do proprietário, e aí aqui o proprietário assina. E nesse espaço aqui eu coloco o meu nome, né, o responsável técnico, e aí, se tiver uma logo, coloca aqui, no caso de Londrina não pode colocar logo, então você coloca só o seu nome, CPF, e coloca o seu CREA e assina, certo? Como responsável técnico. Aí aqui tem um outro textinho, né, que após o término da obra é a obrigação do proprietário obter o habite-se. Isso aqui é para regularização na prefeitura mesmo, para finalizar o processo lá na prefeitura, certo? Aqui nesse campo tem as áreas, né? Então a gente tem que colocar a área do terreno total, a área a construir. Aí aqui nesse caso a área a construir ficou dividida em duas partes, né? Residência é 77, o hall de entrada é 4,49, porque eles são separados. Tem gente que separa a garagem também. O total da área a construir é de 82,02 metros quadrados. Quando eu tenho aqui um sobrado, por exemplo, eu tenho que dividir nos dois pavimentos. Então, térreo é tantos, primeiro pavimento são tantos, né? Ou pavimento superior e pavimento inferior, né? Então, daí eu coloco por pavimento. Ou então, se de repente eu tenho uma área de lazer no fundo, eu coloco, né, a residência em si e coloco a área de lazer ou uma edícula, né? Enfim, aí a gente vai vendo de projeto por projeto, certo? Aí aqui tem alguma legenda, né, que seja necessário, né? Então, mas aqui vai do projeto também. A escala do projeto, se todos os meus desenhos estiverem na mesma escala, eu já coloco ela aqui, né? Um para 100, um para 200. Geralmente não vai estar na mesma escala, então aí a gente coloca escala indicada, certo? Aqui a gente deixa um espaço, né, de acordo com o que a prefeitura pede. Tem prefeitura que pede um espaço um pouco maior, né? E aí isso aqui é para controle da prefeitura, né? Isso aqui eles vão utilizar para fazer um carimbo, colocar o carimbo, colocar a aprovação por parte da secretaria responsável por aprovação dos projetos, né? E aí aqui mais um textinho de responsabilidade que é necessário colocar por questões legais, né? Então, o responsável técnico e autor do projeto afirma que o projeto arquitetônico está em conformidade com as normas vigentes, garantindo as condições sanitárias, salubridade, iluminação e ventilação. Para a liberação do habite, a calçada não poderá ter degraus, saliências, interrupções ou rampas acentuadas. E tem que ter inclinação máxima de 3%. Isso é uma regra dessa cidade, né? Então, tem essa questão da calçada, né? Que não pode ter uma inclinação maior do que 3%. Então, tem que seguir. Isso aqui, ó, é justamente para trazer a responsabilidade para o técnico, para o responsável técnico que desenvolveu o projeto. Então, é por isso que a gente tem que estar aí consciente de todas as regras da prefeitura para não fazer cagada, para não fazer nada errado e depois acabar tendo problemas com isso, impedindo muitas vezes até do proprietário de obter o habite no final da obra, né? Então a gente tem que tomar cuidado, certo? Então isso é o selo, pessoal. Precisa estar exatamente nesse formato? Não, mas esse formato é um formato interessante, certo? Então dá para manter. Aí, o que agora que a gente vai fazer? Eu quero mostrar para vocês mais um negocinho, né? Que a gente tem que colocar no projeto. Isso aqui, ó. Então, isso aqui também pode estar no selo, se couber, mas não é necessário, depende da prefeitura, né? Mas a gente tem três coisas que a gente tem que saber do nosso projeto. Por quê? Porque isso aqui é regra geralmente de prefeitura. Então, eu tenho que ter uma taxa de ocupação máxima do terreno no lote, né? Então, como que eu calculo essa taxa de ocupação? Eu pego a área construída do terreno, do térreo, desculpa, porque às vezes eu tenho pavimento superior, ou três pavimentos, sei lá. Aqui a gente tem que pegar só a área que está construída no térreo. Então, o que eu tenho de área construída no chão? Então, daí aqui no caso eu somo garagem, residência, se eu tiver uma edícula, né? Então, essa taxa de ocupação vai ser essa área, dividido pela área do lote, multiplicado por 100, porque é uma taxa, né, em porcentagem. Então, daí, essa taxa, geralmente, ela não pode ultrapassar de 60% a 70%.
tá? Então, não pode ultrapassar esse valor, a taxa de ocupação. Isso vai depender do quê? Do plano diretor da cidade, vai depender da zona, do zoneamento da cidade, tem zoneamento que permite uma taxa de ocupação maior, regiões que eu tenho prédios comerciais, por exemplo, permite uma taxa de ocupação de até 90%, né? Então, aí vai depender aí do zoneamento da cidade, certo? Depois, o coeficiente tem o coeficiente de aproveitamento, né? Isso aqui é só uma taxa que a prefeitura pede para ser calculado, para que eles tenham um parâmetro também para aprovação. Por quê? Tem locais da cidade que não permite prédios, por exemplo. Então, se eu tenho um coeficiente de aproveitamento muito alto, pode ter um problema, né? Então, daí o coeficiente de aproveitamento, sim, eu vou pegar a minha área construída total. Então, repare, na taxa de ocupação, a gente pega só a área construída do térreo. No coeficiente de aproveitamento, a gente pega a área construída total. Então, se tiver 2, 3 pavimentos, é a área total, dividido pela área do lote, certo? Esse eu não multiplico por 100, porque isso aqui é só um coeficiente, não é uma taxa, tá? Aí depois eu tenho a taxa de permeabilidade. O que é a taxa de permeabilidade? É a taxa que eu tenho, a quantidade de área permeável que eu tenho em relação ao meu lote inteiro, né? Então, existem N regras também para isso, e varia muito de cidade para cidade e de zoneamento. Dentro da mesma cidade, eu posso ter taxas de permeabilidade diferentes para cada local. Geralmente, essa taxa é de 30%, mas já vi de 20%, já vi de 15%, certo? Isso para residências, né? Para terrenos residenciais. Mas aqui, ó, como que eu vou calcular essa taxa? Eu vou pegar a soma das áreas que são permeáveis, ou seja, a área que não tem calçada, é a área de vegetação, de área verde, né? E dividir pela área do meu lote total e multiplicar por 100, certo? Então, nesse caso aqui, esse terreno ele teve uma 37,25%. Então, é uma taxa boa, né, de permeabilidade, mas não posso ultrapassar, não posso deixar menos do que a prefeitura pede, certo? Então, essa tabelinha aqui, ela é muito importante, e eu quero que vocês façam para o projeto de vocês, tá? Então, vocês vão fazer essas três taxas, né? A taxa de ocupação, o coeficiente de aproveitamento e a taxa de permeabilidade, tá? Então, ó, por enquanto, o que a gente já tem para fazer hoje? Vocês vão ter que montar a prancha de vocês. Essa prancha, ela tem que ter no mínimo 90 centímetros. Ó, ela tem que ter no mínimo 90 centímetros, no máximo, desculpa, 90 centímetros de largura, que é o maior lado da prancha. De altura, quanto que ela vai ter? O quanto for necessário, que desde que não ultrapasse uns 70 centímetros. Daí a prancha começa a ficar muito grande, daí é melhor dividir em duas. Aí vocês vão fazer o selo, né, que é do tamanho de uma folha 4 no máximo, tá? Mas aí a gente pode seguir esse padrão de uma altura de 29,7 centímetros de altura por 18 centímetros e meio de largura, isso o selo, né? E vai fazer essa tabelinha aqui de taxa de ocupação, coeficiente de aproveitamento e taxa de permeabilidade do terreno, né? Então, por enquanto, 3 tarefas. E aí, vai ter uma quarta tarefa, que é a seguinte. Essa quarta tarefa vai ser a de construir essas tabelinhas aqui, ó. Lembra que a gente nomeou as tabelas? Então, as esquadrias, a gente colocou lá janela 1, janela 2, janela 3, porta 1, porta 2, porta 3. Para que a gente fez isso? Para poder construir essa tabelinha aqui de janelas. Então, o que tem que ter numa tabela de janelas? Então, a gente tem que colocar o tipo dela, né? Janela, que tipo? É a J1, é a J2, é a J3? Isso vai depender do que eu chamei, né? Então, beleza, J1. Quantas J1 eu tenho? Eu tenho uma J1, porque eu tenho uma janela só desse tipo. Geralmente a que se repete são as dos quartos e as do banheiro, né? Então, aí vai depender da casa, né? Mas enfim, eu posso ter N tipos, tá? Não tem problema nenhum. Então, essa janela, eu vou ter que contar a quantidade. De janela, o que eu tenho que ter de característica? A largura, a altura, o peitoril, que é a altura
da parte inferior dela até o chão, né? Aí eu tenho que ter o tipo, né? Então ela pode ser basculante, ela pode ser deslizante ou de abrir, ela pode ser veneziana, que são as dos quartos geralmente, ela pode ser maximoar, que é aquela do banheiro, né? Que a gente abre assim, certo? Então isso vai depender realmente do tipo arquitetônico que você está propondo para sua casa, certo? Isso aqui vocês conseguem pesquisar facilmente na internet os diferentes tipos de janela que tem. Que às vezes você escolhe um tipo e não sabe de que tipo ela é. Então daí dá uma pesquisada que você já consegue achar, certo? E aí o material, né? Então aqui, ó, essa aqui é de vidro temperado. A veneziana, ela é de metal e vidro, porque tem a parte que fecha por dentro que é de vidro. A Maximo Ar é de vidro. Ela pode ser de PVC e vidro, ela pode ser de PVC e acrílico, tá? E aí é um material que tem. Existem milhares de tipos no mercado. Pode ser de madeira, né? Então aí vocês vão colocar o que vocês quiserem. E aqui é só identificar em que ambiente ela tá, né? Então aqui ela tá na sala de estar. Ó, aqui onde eu tenho duas quantidades é porque ela tá no dormitório 1 e 2. Então ela pode estar na cozinha e na sala. Ela pode estar em mais de um lugar, né? Se eu tiver em maior quantidade. Então essa é a tabela de janela. Da mesma forma, a gente vai fazer a tabela de portas. Então, a gente vai ter que nomear as portas, vai ter que colocar a quantidade, qual tipo de porta é que eu nomeei. Aí tem que colocar a largura e a altura, o tipo também. Então, ó, se ela é pivotante, se ela é de abrir, se ela é de correr, certo? Então, cada uma é um tipo aí. Aí o material, ó, madeira, vidro temperado, certo? Então, daí vocês vão colocando, né? Se ela tem vidro, né? Se eu coloco assim ou não, isso aqui é opcional. E em que ambiente ela tá, certo? Então, olha só, essa porta aqui, que tem 4 quantidades dela, olha os ambientes que elas estão. Dormitório 1 e 2, cozinha e circulação, certo? Então, é realmente um detalhamento aí das portas que a gente vai utilizar. Isso aqui é bom para a hora de fazer um quantitativo, né? Então, é bom para a gente poder identificar, certo? Depois, pessoal, existe essa tabela aqui, que é a tabela de iluminação e ventilação. Essa tabela, ela é interessante para eu mesmo fazer, na hora que eu estiver fazendo meu projeto, ver se está de acordo com aquilo que é a regra da cidade, né? Então, o que vai acontecer? Eu vou ter que pegar aqui todos os ambientes e listar, né? Então, eu coloquei aqui, ó, sala de estar, sala de jantar, cozinha, dormitório 1, dormitório 2, banheiro. Eu vou colocar aqui a área desses ambientes, né? E coloquei aqui, ok. Aí eu vou ter que ver qual que é a minha área de iluminação, né? E área de ventilação. Então, não necessariamente a iluminação é igual à ventilação. Por quê? Porque ventilação é área aberta, né? É a área por onde o vento entra. Então, janela, que é de vidro temperado, por exemplo, ela às vezes ela pega toda a área de iluminação, mas ventilação é metade da área só. Então, daí tem que ficar esperto, né? Porta geralmente tem a mesma área de iluminação e ventilação. Então, isso conta porta e conta janela, desde que ela venha da área externa, certo? Então, tudo que tiver de iluminação de área externa e ventilação, a gente tem que considerar. E aí tem aqueles índices mínimos que a gente tem que ter, né? Tem ambiente que é no mínimo 20%, tem ambiente que é no mínimo 15%. Então, daí vai depender aí da situação. Mas é legal a gente colocar para facilitar a aprovação, né, do projeto, porque você vai detalhar para a pessoa que vai corrigir o seu projeto lá na prefeitura, né? Então isso facilita esse processo e te inibe de eventuais erros que possam acontecer na hora da aprovação do projeto e você já deixa mais claro todas as explicações, né? Então, aqui, por exemplo, se eu tenho aqui 3,5 metros quadrados de iluminação em uma sala de estar de 14,61 metros, aqui eu já deixo claro qual que é a minha taxa de iluminação. Então, é só pegar o 3,5 dividir por 14,61 e multiplicar por 100.
Então, eu tenho aqui uma taxa de 23,96% de iluminação nesse ambiente, certo? E muitas vezes isso é o necessário, não preciso mais do que isso, tá bom? Então, a única coisa que eu tenho que deixar bem claro nem sempre a iluminação é a mesma coisa que a ventilação. Geralmente, a área de iluminação é maior do que a ventilação, certo? Porque eu Professor, tenho... Oi. essas tabelas aí, ela tem que ir no projeto também? Ela tem que ter no projeto legal. No projeto de vocês agora, eu estou passando isso, a gente não vai ter mais trabalhinho para entregar. Vocês fizeram dois trabalhos, né? Sim. Para entregar? Então, seriam três. Só que eu não vou fazer isso porque a gente já tem que fechar as notas do trabalho, né? E eu vou fechar tudo hoje. Então, os dois que vocês entregaram, cada um deles vai valer 750 pontos e está tudo certo. Agora, essas tabelas que eu estou passando aqui para vocês, eu quero que vocês incluam ela agora durante a aula, né? A gente tem aí a continuidade do tempo de aula, então vocês vão trabalhar em cima disso que eu estou passando para vocês, certo? Então, para esse projeto que a gente está fazendo agora, não precisa se preocupar, mas para um projeto da vida real precisa, certo? Então, por isso que eu quero que vocês façam, até para treinar mesmo, né? E saber como fazer, e depois, na hora de fazer um projeto de verdade, não ficar quebrando a cabeça, né? E isso faz parte da prancha, então, é desenho técnico, né? Então, aí a gente precisa colocar esses desenhos na prancha. Aí o que acontece? Para o projeto que vocês vão fazer para mim, para a prova, aí eu posso incluir, tá? Talvez eu não inclua todas as tabelas, mas eu vou incluir alguma coisa nesse sentido sim, certo? E então vamos fazer, certo? Então, ó, esse é o desenho que a gente tem Não, que ter. mas essa tabela ela seria incluída em local do projeto, que eu estou com um projeto da Prefeitura de Arapongas aqui, que foi feito aqui para casa, eu não vi essas tabelas no projeto. Não tem, é que às vezes não é exigência da prefeitura, Estou vendo tá? aqui Arapongas, tem dois projetos, de duas casas minhas aqui, nenhum dos dois tem. Entendi. Então, às vezes, não é uma exigência da prefeitura, certo? Isso vai da exigência da prefeitura, porque, ó, nesse projeto que eu tô aqui, ele tá aqui na prancha, ó, num cantinho embaixo, tá? Mas ele tá aqui, certinho. Ó, aqui tem uma outra exigência que é o seguinte, o perfil, né, desse terreno. Então, quando a gente vai, começar um terreno, a gente tem que ver também o perfil desse terreno. Até porque eu posso aproveitar o perfil dele ou não, né? Então, ó, nesse caso aqui tem o perfil transversal, que é a frente, né? Ó. Então, aqui tem o nível 0 e ele vai até o nível -80. Então, é um nível bem descendente aí, né? Então, se a gente fizer a, se a gente fizer a inclinação aqui, ó, ele é bem inclinadinho, certo? Então, a prefeitura pede também para deixar isso bem claro. E aí, aqui também, ó, do início do perfil do terreno até o final, eu também tenho diferença, né, de inclinação. Isso aqui, geralmente, é o perfil que ele vai ficar no final, né? Então, eu tenho que colocar aqui o perfil que ele vai ficar no final. Mas, geralmente eu aproveito o perfil natural dele, né? Então, aqui, ó, a calçada, a rua. Então, a calçada sempre é o nível 0, e aí ele vai subindo, subindo até chegar no nível 30 aqui, tá? Então, isso aqui também é uma coisa que vai de prefeitura para prefeitura. Essa cidade precisou colocar esse perfil. Nem todas são obrigatórias, tá? Mas isso aqui, ó, essas tabelinhas, talvez Arapongas não exija, mas, mas aí teria que ver lá no código de obras mesmo da cidade, certo? Ficou alguma dúvida por enquanto, pessoal, até aqui? Não? Tudo certo por enquanto?
Ô, professor, Oi. da prancha eu não consegui entender, cara, qual que é as medidas, o que que eu tenho que fazer, fiquei perdido aqui, acho que perdi o comecinho aí e fiquei perdido. Tá, ó, eu vou falar da prancha de novo, é que eu acho que eu passei muito rápido também. Ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou montar uma prancha com vocês, eu acho que vai facilitar, Ah, fechou. tá? Então aqui, ó, a gente vai montar uma prancha igualzinha a essa. Como que eu monto, né? Então, ó, a gente vai criar aqui uma linha, a linha da largura dessa prancha. A largura da prancha, ela tem que ter no máximo 90 centímetros. Por quê? Porque é a área de plotagem. Eu não tenho uma plotadora maior do que 90 centímetros. Só se forem casos muito específicos, né? Mas o mais comum comercialmente são de 90 centímetros. Só que o problema de deixar 90 centímetros é cortar uma parte do meu desenho. Então, daí, por isso, a gente usa colocar 84 centímetros. Por quê? Que já é o tamanho padrão do A1 também, né? Então, 84 centímetros é um tamanho bom. Então, daí eu coloco lá, 84 centímetros, certo? Aí, de altura, Não tá aí aparecendo, é... professor, a Oh, sua tela. caramba, peraí. Agora tá, né? Aí, agora foi. Então, tá. Então, primeiro eu começo criando uma linha aqui de 84 centímetros, que é uma largura interessante para minha prancha, tá? Mas Para isso na não... escala 1:100? Isso na escala 1:100. Mesmo meu desenho estando 1:50. Mesmo estando 1:50. Porque como o É. seu desenho está 1:50, quando você joga numa prancha 1:100, como ela vai ser impressa no tamanho que ela tá, o seu desenho automaticamente fica 1:50. Ah, tá. Entendeu? E aí, na hora de você imprimir, você tem que só falar para ele, né? Minha prancha está na escala 1:100. E aí ele já vai saber como fazer. E aí, depois que você se acostuma a ir no mesmo lugar para plotar, eles já sabem o seu estilo de trabalho e aí vai que vai. Né? Às vezes, na primeira vez, você vai ter que dar uma explicadinha, né? Então, beleza. Essa é a largura da prancha, da borda mesmo da prancha. A altura. A gente pode começar com 50, às vezes é suficiente, né? Mas vou colocar 50 aqui. Então, beleza. Aí agora a gente vai fazer o seguinte: fechar essa prancha de 84 e fechei. Então aqui eu tenho a minha prancha, essa é a borda dela. Agora eu tenho que criar uma margem, né? Uma margem para dentro dessa minha folha. Então a margem aqui do lado esquerdo, que é desse lado aqui, tem que ter 2,5 cm. Do lado direito e inferior e superior, eu tenho que ter 1 cm. Isso é uma regra de norma de desenho técnico da ABNT, então é bom respeitar. Aí, então, a gente vai criar, né? Como? A gente dá um offset, né? Então, aqui desse lado tem que ser 2,5, né? Então, aqui 2,5, 2,5 e dou um para dentro aqui. As outras margens, a gente vai colocar 1 cm para dentro, ó. Então, 1 e 1, tá? Então, aí a gente criou a nossa margem. Aqui a gente só recorta essa rebarba, né? Nos 4 cantinhos. Pronto. Beleza, então nossa prancha está criada. Ah, mas se eu precisar mais, né? Então daí a gente aumenta, né? Você aumenta o quanto você quiser, né? Então, ó, é só aumentar. Preciso de mais porque meu desenho não coube, então eu venho aqui e aumento o quanto eu quiser. Vou aumentar 40, 40 é muito. Vou aumentar mais 25 centímetros. Então, ó, só que ela começa a ficar muito grande, muito quadradona. Isso não é bom, por quê? Porque na hora de abrir na obra, vira um rolo, tá? Então, uma altura aqui, ó, de 50 centímetros, eu acho que é suficiente. Deixa eu ver quanto que tá mesmo essa. 50 centímetros. 50 centímetros é uma altura boa, né? Mas até 70, ok. Mas mais que isso é muito grande, tá? Só que daí, beleza. Então, aqui a gente tem que saber que tem que deixar um espaço para o selo, né? Como que a gente vai fazer esse selo? Então, ele tem que ter no máximo o tamanho de uma A4. Então, aqui geralmente fica assim, ó. Eu vou criar uma altura de 29,7, que é o tamanho de uma A4. Então, eu dou um offset
lá da minha margem aqui de baixo, de 29,4. 29,4, lá de baixo, ó. E aí, aqui dessa borda aqui do lado, a gente vai dar um de 18,5. Então, meu selo vai ficar desse tamanho aqui, né? Até 21 dá ainda para fazer o selo, porque é o tamanho de uma A4, né? Aí eu posso deixar esse selo aqui assim, e aí eu faço uma margem para o meu selo, né? Então, primeiro, eu deixo o selo aqui, e aí eu faço uma margenzinha para o meu selo, né? Então, eu faço aqui, ó. Posso fazer essa margenzinha de 1 centímetro, né? E aí eu aproveito aqui a minha bordinha que eu já tenho. Né? E aí aqui eu coloco uma linha de demarcação só para eu saber que dobra, tá? Aí o que é legal a gente fazer também? A gente pode marcar, como o nosso selo tem 18 centímetros, a nossa dobra tem que ter sempre 18 centímetros também. 18,5 por 29,7, né? Então daí o que a gente pode marcar? A gente pode marcar aqui embaixo, de 18,5 em 18,5 centímetros, uma marquinha dessa, para na hora de dobrar a pessoa saber. Então, como que a gente vai fazer? A gente copia, pega essa parte aqui de referência e copia um igual aqui, ó. E vai copiando, ó, iguais até o final da minha folha. Ah, mas aqui não deu 18,5. É que isso aqui vai ser uma rebarbinha no final da dobra, certo? Mas é bom eu colocar essas marquinhas aqui. Da mesma forma, eu posso colocar aqui na altura. Só que aqui, ó, como já tem menos de 29 centímetros, eu nem coloco. Então, ele vai ser dobrado no meio e dobrado aqui em 1, 2, 3, 4 partes, certo? Mas isso também não precisa não, porque o cara que plota, ele já sabe muito bem como dobrar, tá? Pessoal, seguinte, então beleza, daí aqui eu tenho espaço para o meu selo. Aí aqui no selo vocês vão colocar todas aquelas informações, certo? Vocês podem até já fazer um selo para vocês que vocês vão utilizar, tá? Pode aproveitar aí esse selo para depois também, certo? Aí aqui vocês vão colocar todos os desenhos de vocês, vão fazer a tabelinha lá de janela, tabelinha de porta. Uma coisa importante que eu esqueci. Tem que indicar a escala e o nome do desenho, né? Primeiro, a prancha, deu para entender agora? Melhor? Agora deu, agora entendi. Fazendo junto aqui. Ah, legal. Então, beleza. Ó. Então, agora deixa eu voltar lá para o projeto, por exemplo. Eu preciso mostrar para vocês um negócio. Então, aqui, ó. Estão vendo aqui, ó, embaixo de cada desenho, ó, então aqui a gente tem um desenho, ó, da planta baixa, e embaixo do desenho, olha o que tem. Está escrito planta baixa, escala 1 para 75. Então, tem a indicação, tá? Então, o que vai acontecer? É bom, tem que colocar embaixo de todo o desenho, e é sempre na parte de baixo mesmo, no canto esquerdo. Tem que colocar o nome do desenho e a escala. Então, aqui, ó, planta baixa, escala 1 para 75. Aqui, implantação com cobertura. O que é implantação? É a mesma coisa que a locação. Então, nesse caso, ele já foi colocado junto nesse projeto. Implantação com cobertura. Escala 1 para 75. Então, o que tem que ter a mais aqui, além da cobertura? Tem que ter a indicação, né, das distâncias de cada partinha do terreno até o final do terreno, certo? Aqui, ó, no terreno também, reparem que tem a indicação do muro. O muro entra dentro do terreno, tá? Aqui, ó, fachada frontal, escala 1 para 50. O perfil, né? Escala 1 para 125. Aqui, ó, o corte DD 1 para 75. Corte CC
1:75. Corte BB, 1:75. E o corte AA, 1:75 também. Certo? E fim. Então, ó, tem todas as minhas pranchas, certo? Ó, aqui, ó, tá bem bonitinho o detalhamento dos níveis, certo? Então tem que ser bem criteriosinho para conseguir aprovar de cara na prefeitura, né? Tá certo? E o professor, ali na prancha é só para eu colocar as tabelas ou é para eu colocar o meu desenho já? Ah, pode colocar tudo, pode colocar seu desenho. Mas, tipo assim, eu tô olhando aqui no meu, parece que não vai caber. Aí eu Se não, vou ter que abrir lá, igual você fez ali? isso, se não couber, você pode ou aumentar sua prancha, só que se tiver que aumentar muito e ela ficar com mais do que 70 centímetros de altura, você cria uma nova prancha. Então você Tá. pode ter quanto você precisar. Eu tenho que colocar todos os elementos que fez até agora, daí, no caso, né? Isso, coloca tudo que a gente fez, Certo. exatamente. Coloca Tá. tudo que a gente fez. Que se precisar também pode diminuir a escala, entendeu? Então tudo vai depender da situação, a não ser que seja uma regra, né? Tem que estar na escala 1:50, que daí o desenho começa a ficar muito grande. E aí tem que fazer duas pranchas, enfim, não tem problema nenhum, Beleza. beleza? Pessoal, então é isso, ó. Já comecem a trabalhar aí, eu tô por aqui. Então, à medida que vocês forem tendo dúvida, pode me chamar que eu vou respondendo, certo? Que eu ia falar? Então, ó, o trabalho de hoje ele não está valendo nota, mas ele é um ensaio para a prova, né? Porque metade da. Ah, deixa eu já falar agora que tá todo mundo. Tem pouca gente, né? Mas tá todo mundo que tá ali na aula de hoje. Então, como que vai funcionar? Nossa prova, ela vai ser dividida em duas partes. Então, ela vai ter a prova prática e a prova teórica. Então, a prova teórica vai valer 2.000 pontos e vai ser lá no AVA, igual no semestre passado, as 10 questõezinhas de alternativa. E a segunda parte vai ser um projeto valendo 2.000 pontos, tá? Esse projeto eu vou lançar ele na aula que vem, dia 12, né? Que vai ser a nossa reposição da aula passada, que seria feriado, né? Mas daí a gente vai repor. E aí eu vou trazer alguns desenhos, na aula que vem, eu vou trazer alguns desenhos diferentes do que a gente viu, né, que também são da construção civil, então desenho de um projeto estrutural, como que é, desenho até de um projeto elétrico, projeto hidráulico, né, para vocês terem uma ideia mesmo. E aí eu vou lançar as regras do projeto que vocês vão ter que me entregar valendo nota da prova, né? Então daí vai ter que ser um projeto com determinadas regras, em determinado terreno, né? E aí vai ter que ter tal desenho, tal desenho. Eu vou trazer tudo isso para vocês. Então vão ter que ter tantos cômodos e blá blá blá. Aí vocês vão ter que montar aí de acordo com essas regras. Essa parte vai ser em dupla, tá? Então vocês vão fazer esse projeto em dupla e vão me enviar no meu e-mail até às 19 horas. Eu vou colocar certinho, às 19 horas do dia 19, tá? Por quê? Porque teoricamente é a hora que vai ser a nossa prova teórica. Porque daí a gente finaliza tudo isso lá no dia 19, certinho. Então eu vou lançar as regras para vocês no dia 12. E aí vocês vão ter que me entregar no dia 19. Então vai ter uma semana para fazer esse projeto. Não precisa imprimir, obviamente, vocês vão me mandar só por e-mail. E é isso. E aí a gente finaliza o nosso semestre, certo? Os trabalhos que vocês fizeram, né? Foram dois, eram para ser três, eu ia dar um na semana passada, mas acabou passando, né? Então aí agora a gente vai ter três projetos, aliás, dois trabalhinhos, né? Aí vai ter o projeto da prova e a prova teórica, certo? Então vai ser assim que a gente vai finalizar daqui para frente. E aí, um tempinho de férias para vocês, porque eu acho que ninguém vai ter sub nessa disciplina. Combinado? Então vai trabalhando aí. Eu estou aqui, se precisar me chama e aí eu vou respondendo as dúvidas de vocês. Eu vou só finalizar a gravação para não ficar tão grande para eu postar depois lá no Aba.